Olá a todos, eu me chamo Taniele e nesse vídeo vou apresentar de forma breve a minha pesquisa de mestrado realizado entre os anos 2017 a 2018 sob orientação do professor Marco Aurélio Kalinck. Por gentileza, vou convidá-los a acompanhar os slides e vou ficar aqui reduzida num cantinho, tudo bem? O nosso título da pesquisa é Reformulando um Objeto de Aprendizagem Criado no Scratch em busca de melhorias na usabilidade. Então, essa pesquisa teve início ao observar os estudos de Meireles e Zopo, ambas são integrantes do GPTEM, em que desenvolveram um objeto de aprendizagem matemático sobre o conteúdo de unidades de medidas de comprimento e elas aplicaram a uma turma de estudantes de quinto ano do ensino fundamental 1. Então, após esses processos, as pesquisadoras perceberam que algumas melhorias poderiam ser realizadas no objeto, dando indícios de que alguns aspectos da usabilidade poderiam ser aperfeiçoados. Nesta direção, formulamos a seguinte questão norteadora. Que alterações podem ser realizadas no objeto descobrindo comprimentos para melhorar a sua usabilidade? Diante disso, para respondê-la, realizamos uma pesquisa qualitativa, investigamos as pesquisas de Meireles e Zopo, além de estudos de outros autores que tratavam da usabilidade de objetos de aprendizagem. Após essa pesquisa, constatamos que a usabilidade é a capacidade que o objeto de aprendizagem tem de ser facilmente utilizado pelo estudante. Para isso, as interfaces devem ser desenvolvidas a fim de atestar a qualidade e eficiência do objeto, podendo promover uma melhora na interatividade. Então, além dessa concepção, nós compactamos os dados coletados e organizamos o seguinte quadro. Por exemplo, no menu, quais poderiam ser as melhorias a serem observadas e também seguidas? Por exemplo, as informações devem estar próximas e acessíveis. Então, é a Barbosa, Braga e Kelly que indicam essa melhoria. Outro exemplo, interfaces adaptadas. Então, Gama, Braga, Kelly, Braga et al. Trazem essa informação, dando continuidade. Ícones metafóricos, nomear os botões metafóricos. É observado isso em Kochiyama e a banca de defesa de Meireles e Zopo. Então, e outras informações, como, por exemplo, questões de interfaces atrativas. Criar locais extras no bairro digital, para que o usuário receba novos desafios, visando aumentar sua energia. Então, essa indicação foi dada pela banca examinadora de qualificação do nosso trabalho de mestrado. Então, além dessas, todos elencados esses dados, nós atendemos os mesmos no objeto de aprendizagem, apresentamos ele para o grupo de pesquisa, o GPTEM, e o grupo também fez as suas contribuições para melhorias. Praticamente, esse processo de reformular o objeto durou cerca de 3 meses. E eu vou explicar de forma breve, trazer algumas telas reformuladas. Então, no menu inicial, quando iniciava esse objeto de aprendizagem, ele foi criado no software Scratch. Então, aqui no meu lado esquerdo é a interface original e no direito é a modificada, é a nova versão. Então, mantivemos o nome do objeto, descobrindo comprimentos, só que identificamos como versão 2.0. Mantivemos os 4 ícones principais do menu, só que alteramos a forma e destacamos somente o que se pretendia nesses ícones. Por exemplo, descobrindo a matemática. Quando o usuário clica nesse ícone, ele é direcionado a uma interface que tem alguns botões com curiosidades sobre o conteúdo específico abordado. Tutorial,
ele traz um passo a passo de como o estudante pode interagir com o jogo digital. Os criadores, os envolvidos nesse processo de criação, e o avançar contém o jogo digital. Então, apenas modificamos o nome em vez de avançar, colocamos jogar, atendendo à literatura, e tiramos essa questão esse desenho que representa uma régua, medidas, pois vimos a questão da legibilidade e colocamos apenas o comando para cada ícone. Então, em cada ícone, nós entramos, reformulamos, atendendo o solicitado pela literatura investigada. Então, temos, por exemplo, naquele ícone Descobrindo a Matemática, antes o usuário entrava, tinha 9 opções. Então, nós eliminamos 3 opções, 3 botões, porque os mesmos tratavam sobre uma tabela de transformações de medidas, em que a nossa banca de qualificação não via necessidade e não ia atrapalhar o andamento do aprendizado do aluno. Então, foi solicitado para tirar. Então, resultamos em 6 botões. Anteriormente, eles não estavam identificados. Então, identificamos com o tema central de cada um. E ficou, então, uma nova interface. Dando sequência, quando o aluno ia no ícone avançar, ou seja, ele já era direcionado ao jogo digital. Esse jogo, ele acontecia num bairro digital e tinha 5 locais em que o avatar ele era programado para percorrer esses locais, identificando e resolvendo desafios e situações de problemas. Então, verificando na literatura, foi solicitado para, inclusive, os estudantes do 5º ano solicitaram que eles queriam um jogo estilo mundo aberto, onde eles escolhiam a direção para onde ir, o que explorar. Então, tentamos fazer a programação desse personagem, do avatar, só que esbarramos nessa situação aqui, ó, se vocês conseguem observar no mouse, esse espaço, essa passagem da escola para a lanchonete, o avatar tinha que ser reduzido muito pequenininho, parecia assim, uma pulguinha pequena. Então, percebemos que não dava para utilizar o cenário atual. Então, pedimos ajuda, recorremos ao auxílio do design gráfico. Então, ele trouxe esse novo padrão aqui para o bairro digital, manteve os locais de origem, a praça, a lanchonete, casa, a escola e a loja de tecidos, e deixou disponível outros ambientes para futuras adequações do objeto. Então, realizamos daí toda a reformulação, deixamos o personagem, então, com a questão da mobilidade, inserimos sons, deixamos a questão de setas de avanço e de retorno e o bloqueio desses novos locais. Dando continuidade, acrescentamos mais 2 avatares a pedidos dos estudantes na pesquisa de Esopo. Também fizemos um menu sobre como utilizar a calculadora, porque ela é disponível em todos os desafios e situações problemas, né, apresentados no objeto. Quando o personagem acessa um dos locais obrigatórios ali, é apresentada uma interface interna desse local. Então, aqui, no meu lado esquerdo, a interface antiga dizia assim, ó, clique para encontrar seu desafio. Então, após a reformulação, ela ficou, clique em um dos objetos que envolve números. Então, o aluno, ao clicar no objeto, e nesse objeto não está o desafio, automaticamente vai aparecer um X, ou seja, não é esse local, não é esse objeto, e vai dar uma dica para o aluno prosseguir a sua busca. Então, foi realizada uma adequação nos 5 cenários internos
dos locais obrigatórios que o personagem, o avatar, tem que percorrer para finalizar o jogo. Também destaco a questão dos desafios. Então, é apresentada uma situação-problema e as alternativas. Os alunos, quando utilizaram na pesquisa de Esopo esse objeto de aprendizagem, na versão original dele, eles clicavam aleatoriamente no gabarito, nas alternativas, e isso levava o objeto a travar, a parar o jogo. Então, foi solicitado que quando o aluno clicar em uma das alternativas, as outras devem estar ou sumirem, né, como esse nosso caso, ou elas ficarem como ou elas ficarem bloqueadas. Fugiu a palavra. Vamos continuar. Ok, depois de reformular o ambiente do cenário do jogo digital, passamos para o tutorial. Então, antes, como vocês observam, era pontuado algumas instruções para jogar o jogo, e daí, atendendo à literatura, nós realizamos um tutorial com áudio e trouxemos algumas imagens principais do jogo digital. Na interface, criadores anterior estão os envolvidos para o desenvolvimento do objeto. Nós mantivemos, só que trouxemos aqui, ó, na coluna da versão 1.0 e acrescentamos na reformulação, então, falando com a versão 2.0, os envolvidos. Por fim, após esse processo, nós apresentamos o objeto de aprendizagem como produto educacional, ao PPGF7 da UTFPR, e atualmente esse objeto ele está alocado tanto no repositório institucional da UTFPR, que é o RIUT, também ele está alocado na plataforma do Scratch e na página do GPT. Por fim, consideramos que a nossa pergunta norteadora foi respondida. Para melhorar a usabilidade do objeto, foi necessário reformular as interfaces a fim de garantir a atratividade, então, interfaces atrativas, os personagens tendo a questão da mobilidade, cenários atrativos, facilidade para a mobilidade, então, acrescentamos também as setas para retorno e avanço, e a programação dos avatares para se locomover no bairro digital. Outro item a ser destacado é a questão da interatividade. Então, o usuário, o estudante, interagindo com os elementos do objeto de aprendizagem, por meio dos personagens, cenário, som, interfaces, objetos, a questão da clareza de informações, que também foi um quesito solicitado e visto na literatura, que o estudante, quando tem muita leitura, ele acaba cansando, achando desinteressante. Então, buscamos um tutorial por meio de áudio e imagens. Esses foram os principais atributos percebidos e identificados na nossa reformulação. Agradeço a todos e meu muito obrigada.